Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Camuchinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos encerrar esses vídeos onde começamos a falar da diferença entre os cultos urânicos ou os cultos quitônicos, até chegarmos ao ponto de hoje, onde vamos falar um pouco sobre o conceito moderno de egrégora e também o conceito moderno de choque de egrégoras. Mas antes, como de praxe, vou dar alguns recados, responder algumas perguntas. Meus irmãos, material de estudo sobre Quimbanda Nagô, Quimbanda Mussurumim e Quimbanda Malê, as vertentes tradicionais da Quimbanda, no site www.quimbandanagô.com. Você pode considerar esse site como um curso gratuito sobre Quimbanda. Esse site, se você não tem conhecimento sobre Quimbanda, deseja ter orientações preliminares sobre Quimbanda, esse site é um lugar onde você pode aprender, adquirir algumas informações importantes para que você possa ter um norte no que tange o assunto Quimbanda. Então, se você deseja estudar, eu te convido a acessar o meu site www.quimbandanagô.com. Eu acabei de colocar nesse site um artigo, um ensaio, vamos dizer, um opúsculo de meditação que a minha esposa Mameto Moana Ginganga escreveu acerca da posição das mulheres na Quimbanda. Porque ela, como Mameto, ela está sempre recebendo perguntas sobre qual é o papel das mulheres na Quimbanda, recebendo perguntas sobre existe machismo na Quimbanda, os homens estão tomando conta da feitiçaria, etc. Então, ela faz alguns apontamentos bem rápidos sobre esse assunto para situar o papel da mulher na Quimbanda. Veja bem, não é possível que os homens dominem a feitiçaria, portanto, dominem a Quimbanda. Feitiçaria, por si mesma, como prática, como técnica, faz parte do feminino visceral, ancestral da própria terra. Muitas pessoas ficam perguntando como é o feminino, o sagrado feminino na Quimbanda. Eu não gosto de utilizar esse termo dessa maneira, mas muitas pessoas perguntam como é o sagrado feminino na Quimbanda. O sagrado feminino na Quimbanda é explorado pela própria feitiçaria. Manipular a feitiçaria do culto da Quimbanda é manipular o feminino ancestral visceral. As mulheres despertam o poder do feminino na Quimbanda através da feitiçaria. E a feitiçaria por si mesma é uma arte feminina, lunar, de força visceral das entranhas da terra. Você acha realmente que o masculino ou os homens estão dominando este poder? É muito difícil. Eu convido você a ler um texto que eu escrevi que se chama, se eu não me engano, As Origens Míticas da Quimbanda. Vou deixar aqui para vocês. Assim como o link desse texto da Mameto, onde estão as mulheres da Quimbanda, também vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada.
Meus irmãos, fato é que a quimbanda se estrutura ao redor da ideia central do equilíbrio dos opostos. Na trindade maioral, derivada do Grimorium Verum, para a teologia da quimbanda, a teologia noturna, sublunar da quimbanda, Lúcifer é uma entidade andrógena que projeta duas forças distintas. Uma força masculina, Beelzebu, e uma força feminina, Astarote. E através da comunhão dessas forças, masculina e feminina, é que todos os processos da quimbanda efetivamente ocorrem, se desdobram. Todos os processos metafísicos da quimbanda se desdobram através da interação desses dois princípios. Eu escrevi inúmeros artigos demonstrando como as ideias do ocultismo moderno estão presentes dentro da quimbanda como tijolos na parede. Então, toda a ideia que se desenvolveu no ocultismo moderno, que veio desde Mesmer, a manipulação do magnetismo, passou pelas revisões de inúmeros, essa ideia passou pela revisão de inúmeros ocultistas, até chegar a Eliphas Levi com a luz astral. E é essa herança de Eliphas Levi como a luz astral e a manipulação das correntes de força, de luz ódica ou de força ódica dentro da luz astral, efetivamente chegaram até a quimbanda e influenciaram o sistema de magia e a interpretação de cosmos da quimbanda. No contexto da quimbanda não tem como fugir disso, não tem como fugir do equilíbrio que se estabelece entre os opostos masculino e feminino, solar e lunar. Existem vários artigos na revista Inganga onde eu já falei sobre isso. Vou deixar também aqui para vocês uma lista de alguns artigos interessantes onde vocês podem notar esta influência do esoterismo ocidental moderno dentro da quimbanda. Portanto, quando falamos do papel de mulheres e homens dentro da quimbanda, nunca podemos deixar de levar em consideração o equilíbrio da força dos opostos, a polaridade macho e fêmea. É por isso que trabalhamos com Exu e Pombagira. Da interação entre o princípio masculino, Beelzebu, e o princípio feminino, Astarote, do casamento, interação entre essas duas forças, nascem todos os Exus e todas as Pombagiras da quimbanda, representando estas duas forças polarizadas. Por isso, Exu é a força masculina ancestral e Pombagira a força feminina ancestral. Dá uma estudada nesse material no site da quimbandanagô.com, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que você vai descobrir sobre a quimbanda. Então, de praxe, vou deixar alguma bibliografia sobre os temas que vamos tratar aqui e também os artigos para estudo. Peço a vocês que me sigam lá no Instagram, minha rede social oficial, para que vocês possam diariamente receber conteúdo que eu faço. Se você gosta do meu trabalho, dá um joinha, faz um comentário bacana e compartilha esse vídeo. Você vai me ajudar, vai ajudar esse canal a crescer e vai me incentivar a continuar fazendo esse trabalho. Vamos então passar para uma pergunta. A quimbanda malê, por que ela é a mais demonológica? Essa pergunta chegou no meu Instagram, a partir de uma postagem que eu fiz lá, falando que de todas as vertentes da quimbanda, a quimbanda malê é a mais demonológica e a mais demonolátrica. Porque diferente das outras vertentes, os espíritos
que tratamos na Quimbanda Malê, efetivamente, são os Jini, ou Jins, da magia salomônica árabe. Para quem não sabe, houve uma grande influência da cultura, a cultura árabe nos malês africanos. Essa influência sincretizada ou miscigenada entre o conhecimento da magia árabe e o conhecimento da magia africana na cultura dos malês chegou até o Brasil e de suas ramificações através de todo o processo histórico ancestral da Quimbanda, que eu falei no vídeo passado, que se estabelece no primeiro momento da Quimbanda, no momento ancestral, que vai desde o período colonial até 1950. Então, todo esse desenvolvimento ancestral deu nascimento à linha de trabalho e à vertente da Quimbanda Malê, com grande influência da magia salomônica árabe. Tanto é assim que as imprecações dos demônios na magia salomônica árabe são utilizadas diretamente dentro dos assentamentos. Esses assentamentos são a morada dos espíritos, dos Jini ou Jins, e os Exus representam a interface de conexão com esses Jins, e portanto, esses Jins assumem a forma dos Exus. Então, efetivamente, na Quimbanda Malê, nós estamos tratando com demônios e não com Exus, tecnicamente falando, como tratamos na Quimbanda Nagô, como tratamos na Quimbanda Mussurumim e em outras vertentes. É por isso que a Quimbanda Malê é a mais demonológica. É por isso que ela é a mais demonolátrica, porque você está lidando diretamente com os próprios diabos, com os próprios demônios. Tanto é assim que as incorporações mediúnicas dos Exus na Quimbanda Malê são distintas das incorporações dos Exus em outras vertentes. Os Exus, ou os diabos incorporados na Quimbanda Malê, nos seus médiuns, eles trazem traços demoníacos, vamos dizer assim, característicos, e que você realmente vê que ali não é um Exu, mas é uma outra criatura, é um outro tipo de criatura. É por isso que a Quimbanda Malê, ela é a mais demonológica, mais demonolátrica. É possível dizer ainda, uma vez que ela tem uma conexão tão profunda com a magia salomônica árabe, podemos até dizer que a Quimbanda Malê é a única Quimbanda genuinamente salomônica que existe. Porque efetivamente ela utiliza das tecnologias da magia salomônica inseridas dentro das moradas de espíritos, dos assentamentos dos espíritos. Então a Quimbanda Malê é um outro tipo de Quimbanda, é um outro tipo de fundamentação, e só quem é da Quimbanda Malê de verdade reconhece o fundamento. Tem muita gente falando que é de Quimbanda Malê. Quando você vai ver o fundamento, parece Nagô. E não é Quimbanda Malê. Muito bem. Vamos lá. Meus irmãos, essa história esse assunto desses últimos vídeos, como eu falei no primeiro, ela vem de uma indagação de um inscrito aqui do canal, perguntando sobre os problemas decorrentes de você estar imerso, inserido em um culto catabático, em um culto quitoniano, e se aventurar por cultos anabáticos, por cultos estelares ou urânicos. Quais são os problemas derivados disso?
E de pronto eu disse que não existem problemas, porque a Quimbanda ela opera com o pensamento da magia do homem antigo. A Quimbanda não entende que existe choque de egrégora como modernamente nós entendemos. Alega-se, não existe um consenso, não existe uma certeza sobre isso, que essa ideia de egrégora, como entendemos hoje na magia moderna, vem de Eliphas Levi, a partir do livro dele, A História da Magia. Mas dizem alguns autores, pesquisadores da tradição esotérica ocidental, que o conceito ainda é mais antigo. Vamos passar um pouco sobre esse tema, nos debruçar um pouco sobre esse tema. Modernamente, no senso comum do esoterismo moderno de hoje, egrégora é mente-grupo, efetivamente, ou mente coletiva, ou força coletiva, coesão coletiva. Entende-se que um agrupamento de pessoas projetam, a partir de suas práticas espirituais, de suas crenças, de suas ideias e de seu imaginário, um campo de força, ou um campo espiritual, ou até mesmo um espírito que represente todo aquele agrupamento de pessoas no mundo espiritual. A força espiritual que conecta todo aquele agrupamento de pessoas no mundo espiritual. Na Grécia Antiga, o termo vem de egrégoros, que significa que na época era entendida como um poder de estar desperto, um poder de vigilância, de estar vigilante, acordado. No entanto, no pensamento grego antigo, tudo era manifestação de espíritos, tudo era manifestação de daimones. Então, acabou que a própria ideia de força, de estar desperto, de estar vigilante, manifestou-se ou desenvolveu-se como um tipo de espírito que representava um tipo de classe espiritual. E essa ideia desse espírito que representava um tipo de classe espiritual foi muito explorada na magia enoquiana. Eu digo no livro de Enoque. Então, nós temos duas ideias sobre o que é a egrégora. Um espírito que representa uma força mágica, um agrupamento, ou uma mente-grupo projetada a partir de uma reunião de pessoas. Dessa ideia de que a egrégora representa uma comunhão de pessoas, uma mente-grupo, uma projeção ideática de um coletivo de pessoas, estar inserido dentro de uma egrégora e tentar se inserir dentro de outra egrégora pode trazer algum tipo de problema, algum tipo de malefício. Mas essa ideia é moderna. O homem antigo nunca trabalhou com essa ideia. O próprio mito de São Cipriano pode ser associado a essa ideia de egrégora. São Cipriano não existe como pessoa, ele existe como mito. Ele foi uma criação. A partir do momento que esse mito foi se espalhando e foi tomando corpo ao longo da história,
inúmeras pessoas começaram a se conectar espiritualmente com esse espírito. Começou a nascer, vamos dizer assim, a egrégora da magia cipriânica, ou da tradição cipriânica da magia, cujo Grigori, ou seja, o espírito que condensa todo o poder e representa todo o poder dessa egrégora, é o próprio São Cipriano. Conectar-se ao São Cipriano, o porteiro dessa egrégora, e ao mesmo tempo representante dela, conectar-se a São Cipriano é conectar-se à egrégora ou à tradição cipriânica da magia. Tudo bem que você entenda assim. Você acha de fato que por você estar conectado à egrégora ou à tradição cipriânica, caso você queira chamar de egrégora, e você vá se conectar à tradição fáustica, ou à tradição salomônica, etc., você acha que isso vai te fazer mal? Será que isso fazia mal para os magos da antiguidade? Os magos da antiguidade viajavam por várias nações, por várias culturas para adquirir conhecimento e se tornarem quem eles eram, quem eles foram nos seus respectivos mitos. Você acha que isso mudou do mundo antigo para o mundo de hoje? Não. Então, essa ideia de choque de egrégoras, como pregado aí no esoterismo moderno, sinto muito, é uma balela. Efetivamente. O que você precisa, como eu falei em vídeos anteriores, é eleger um norte. E uma vez que você elegeu esse norte, tudo que você praticar é só arma mágica que você enriquece o seu arsenal magístico. Efetivamente. Então, para fechar esse assunto, a Quimbanda não trabalha com essa ideia antiga, com essa ideia moderna de choque de egrégoras. Eu costumo dizer que a Quimbanda soma. Eu costumo dizer não, né? Esse é um ditado de dentro da Quimbanda. A Quimbanda soma, ela não aleja. Se a Quimbanda soma e ela não aleja, isso significa que ela não vai dizer para você, olha, você tem que largar tudo que você está fazendo, tudo que você está cultuando para praticar Quimbanda. Se qualquer pessoa falar isso para você, se você for buscar um tata de Quimbanda e ele dizer para você assim, olha, você tem que largar tudo que você está fazendo e você tem que praticar só Quimbanda, tem alguma coisa errada aí. Porque a Quimbanda vai somar. A Quimbanda sempre vai agregar, ela nunca vai diminuir. Mesmo que em um primeiro momento, como eu já falei aqui também nesse canal, pareça que não, porque você primeiro precisa passar por todo um processo de treinamento magístico para aprender a fazer conexões de forma que a Quimbanda possa vitalizar qualquer tipo de prática mágica que você efetivamente realize. Então, se alguém dizer para você, no contexto da Quimbanda, que você precisa largar o que você faz para praticar Quimbanda, tem alguma coisa errada aí nessa história. Porque a Quimbanda soma. A Quimbanda sempre vai somar de maneira a enriquecer e a vitalizar aquilo que você pratica. Muito bem, meus irmãos. Espero que não tenha sido prolixo demais. Peço que vocês curtam, peço que vocês compartilhem, peço que vocês comentem. Axé.